Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pela graça de Cristo Jesus, eu e você estamos vivos. A nossa leitura de hoje será no livro de Juízes, capítulos 19, 20 e 21. Vamos então à leitura? Juízes, capítulo 19. Naqueles dias em que o povo de Israel não tinha um rei para governá-los, um levita foi morar bem longe, para os lados dos montes de Efraim, e amancebou-se com uma jovem de Belém de Judá. Todavia, ela lhe foi infiel, deixou-o e voltou para a casa do seu pai, em Belém de Judá, e ficou lá durante 4 meses. Então o homem resolveu ir a Belém atrás dela, para tentar convencê-la a retornar para ele. Ele partiu levando consigo seu servo e 2 jumentos. Ao chegar à casa do pai da jovem, este, vendo-o, veio alegremente ao seu encontro. O pai da jovem o convenceu a ficar ali por algum tempo, e ele, aceitando, permaneceu com eles por 3 dias. O casal passou a fazer as suas refeições e a dormir juntos. No 4º dia, eles se levantaram ao raiar do dia e se aprontaram para ir embora. Mas o pai da jovem lhes sugeriu: restaura as tuas forças comendo um pedaço de pão, e em seguida podereis partir. Estando assentados à mesa, eles comeram e beberam juntos como de costume. E então o pai da jovem pediu ao homem: consente, rogo-te, em ficar mais esta noite, e que se alegre o teu coração entre nós. Como o homem se levantasse decidido a partir, o pai da jovem insistiu uma vez mais, e por isso ele passou ainda aquela noite ali. No 5º dia, o levita se levantou de madrugada e aprontou-se para partir. Mas o pai da jovem novamente lhe suplicou: restaura primeiro as tuas forças, peço-te. E permaneceram assim até quase o final do dia, e comeram e beberam juntos. Então o homem levantou-se pronto para partir com a sua concubina e o seu servo, quando o pai da jovem lhe ponderou: eis que o dia termina e a tarde vem chegando depressa. Portanto, passai conosco a noite pelo menos. O dia declina, passai a noite aqui em segurança, e que teu coração se regozije conosco. Amanhã bem cedo partireis, e tu irás para a tua habitação. Contudo, o homem, recusando passar mais uma noite, levantou-se convicto, partiu e chegou até Levos, Jebus, isto é, Jerusalém, com 2 jumentos selados e com a sua mulher. Quando estavam próximos a Jebus e já se findava o dia, o servo sugeriu a seu senhor: vem, rogo-te, façamos um desvio e vamos passar a noite nesta cidade dos Jebuseus. Seu senhor lhe replicou: não, nós nos desviaremos do nosso caminho para ir a uma cidade de estrangeiros, porquanto esses não são israelitas. Entretanto, prosseguiremos até Gibeá. E acrescentou, ordenando ao seu servo: vamos, tratemos de alcançar um desses lugares, Gibeá ou Ramá, para ali pernoitarmos. Foram então mais longe e continuaram a sua caminhada. Ao chegarem defronte da cidade de Gibeá de Benjamim, o sol se escondia. Então eles se encaminharam apressadamente para Gibeá, a fim de passarem a noite ali. O levita entrou e se assentou na praça da cidade, mas ninguém lhe ofereceu hospitalidade em sua casa para pernoitar. Veio um homem idoso que, ao cair da tarde, retornava do trabalho no campo. Era um senhor das montanhas de Efraim, que estava morando em Gibeá.
enquanto os do lugar eram benjamitas. Assim que avistou o viajante na praça da cidade, o velho homem lhe indagou: para onde vais? E de onde vens? E o levita lhe respondeu: fazemos o caminho de Belém de Judá, para bem longe, rumo à região montanhosa de Efraim, onde moro. Fui a Belém e agora estou regressando para a casa do Senhor. Contudo, nesta cidade, ninguém me ofereceu hospedagem em sua casa. Entretanto, temos palha e forragem para nossos animais, e eu tenho também pão e vinho para mim, para a tua serva e para o jovem que acompanha o teu servo. Não precisamos de nada. Então aquele senhor lhe disse: sê bem-vindo em minha casa. Deixa-me ajudar-te no que necessitares, mas não passes a noite ao relento. Em seguida, ele os levou para sua casa e alimentou os jumentos. Depois de lavarem os pés, reuniram-se para beber e comer. Quando estavam entretidos conversando, alguns vadios e depravados da cidade cercaram a casa e, desferindo violentos golpes contra a porta, gritavam para o homem idoso, dono da casa: faze sair o homem que está contigo, queremos ter relações sexuais com ele. O proprietário da casa saiu e lhes aconselhou: não, irmãos meus, rogo-vos, não sejais tão perversos. Considerai que este homem é meu hóspede. Não pratiqueis tal infâmia e crime. Aqui está a minha filha, que é virgem, e a mulher do meu hóspede. Eu as entregarei a vós. Subjugai-as, pois, e fazei com elas como bem vos parecer. Mas não façais uma loucura dessas a este homem. No entanto, aquelas pessoas não quiseram ouvi-lo. Então o levita pegou sua concubina e a entregou. Eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. De madrugada a abandonaram. Ao amanhecer do dia, a mulher voltou para a casa onde o seu senhor estava hospedado. Caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear por completo. Quando o seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem. Lá estava sua concubina, caída na soleira da porta. Ele disse: levanta-te, vamos embora daqui. Mas não houve resposta. Então o homem a colocou sobre o seu jumento e partiram para casa. Assim que chegou em casa, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes e as enviou a todas as tribos e regiões de Israel. E todos os que viam aquilo exclamavam, horrorizados: até hoje nunca se fez nem se viu tal atitude, desde o dia em que os israelitas foram libertos e saíram do Egito. Refleti, pois, sobre tudo isto e respondei: o que haveremos de fazer agora? Juízes capítulo 20. Então todo o povo de Israel, de Dan a Berseba e de Gileade, saíram como uma só pessoa e se reuniram em assembleia perante Yahvé em Mispá. Os líderes de todo o povo e de todas as tribos israelitas se apresentaram na congregação do povo de Deus. Eram 400.000 homens de infantaria, armados de espada. E o povo de Benjamim foi informado que todos os outros israelitas haviam subido até Mispá e que eles queriam explicações sobre como aquele crime hediondo havia sido cometido. Então o levita, marido da mulher assassinada, tomou a palavra e relatou: eu chegara com minha concubina Gibeá, no território da tribo de Benjamim, para passar a noite. Os homens de Gibeá se amotinaram contra mim e durante a noite cercaram a casa onde eu estava hospedado. Eles queriam tirar minha vida, mas em vez disso,
agrediram e estupraram minha mulher e ela morreu. Então tomei o corpo da minha concubina, cortei-o em pedaços e mandei uma parte para cada uma das 12 tribos de Israel, porquanto aqueles indivíduos cometeram tal ato ignominioso e infame no meio do povo de Israel. Todos vós estáis aqui, filhos de Israel. Consultai-vos uns aos outros e aqui mesmo tomai uma decisão sobre o que devemos fazer agora. Todo o povo se levantou como se fosse um só homem e declarou: nenhum de nós retornará à sua tenda, nenhum de nós voltará à sua habitação. Isto, pois, é o que faremos agora contra Gibeá. Separaremos por sorteio de todas as tribos de Israel, de cada 100 homens, 10, de cada 1.000 homens, 100, de cada 10.000 homens, 1.000, com a missão de arrecadarem provisões para o exército poder chegar a Gibeá de Benjamim e retribuir àquela gente o que merece por ter praticado esse crime horrível em Israel. Assim se reuniram contra aquela cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. As tribos israelitas mandaram que mensageiros fossem por toda a tribo de Benjamim e comunicassem: que crime terrível é esse que se cometeu entre vós? Agora, pois, entregai-nos os responsáveis, esses indivíduos imorais e criminosos, para que nós os executemos e extirpemos este mal do meio de Israel. Contudo, os benjamitas não quiseram dar ouvidos aos seus irmãos israelitas. Os benjamitas, deixando as suas cidades, se concentraram em Gibeá e prepararam-se para combater contra os demais filhos de Israel. Contaram-se naquele dia os benjamitas vindos das diversas cidades. Eram 26.000 homens hábeis no manejo da espada, sem contar os próprios habitantes de Gibeá. Em todo esse exército havia 700 homens de escol canhotos. Todos eram muito hábeis e qualquer um desses soldados era capaz de atirar com a funda uma pedra pesada e acertar um fio de cabelo sem pecar, isto é, sem errar. Os demais israelitas que uniram-se para combater a tribo de Benjamim somavam 400.000 soldados, experientes no brandir a espada, todos homens de guerra. Então os israelitas subiram a Betel, a casa do Senhor, e consultaram a Deus: quem de nós deverá subir primeiro para o combate contra os benjamitas? Perguntaram os demais filhos de Israel. E Yahvé respondeu: a tribo de Judá subirá em primeiro. Ao raiar do dia, os filhos de Israel saíram e acamparam defronte de Gibeá. Os soldados de Israel saíram para lutar contra seus irmãos benjamitas e tomaram posição de combate contra eles em Gibeá. Os benjamitas saíram em Gibeá e naquele dia mataram 22.000 irmãos israelitas no campo de batalha. Mas os homens de Israel procuraram encorajar uns aos outros e uma vez mais tomaram as mesmas posições de ataque do primeiro dia. Os israelitas, menos a tribo de Benjamim, subiram, choraram e lamentaram diante da presença de Yahvé, indagando: devemos ainda voltar a atacar os nossos irmãos benjamitas? E o Senhor respondeu: sim, deveis outra vez marchar contra eles. Diante desta orientação, os israelitas avançaram contra os benjamitas também no segundo dia. Desta vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, mataram mais 18.000 israelitas, todos eles armados de espada. Então todos os israelitas, menos a tribo de Benjamim, subiram a Betel
e ali prostraram-se e lamentaram-se perante o Senhor. Naquele dia jejuaram até a tarde e ofereceram holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão a Yahvé. Então ergueram uma consulta a Yahvé. Naqueles dias, a arca da aliança de Deus estava entre eles em Betel. E Finéias, filho de Eleazar e neto de Arão, era o responsável por ministrar ao povo e cuidar da arca. E a pergunta que eles alçaram ao Senhor foi esta: sairemos novamente a guerrear contra nossos irmãos benjamitas, ou é melhor que desistamos? Contudo, o Senhor lhes ordenou: atacai, porque amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Então os israelitas reorganizaram as tropas e armaram uma emboscada ao redor de Gibeá. No terceiro dia, os filhos de Israel marcharam contra seus irmãos benjamitas e, como das outras vezes, posicionaram-se em ordem de batalha defronte de Gibeá. Os benjamitas saíram confiantes para enfrentá-los, mas foram atraídos para longe da cidade. Começaram, como nas outras batalhas, a ferir alguns da coalizão israelita, e cerca de 30 homens foram mortos em campo aberto e nas estradas, uma que leva a Betel e outra que vai para Gibeá. Enquanto os benjamitas exclamavam: eis que os vencemos como antes, os demais israelitas combinavam: vamos fugir para atraí-los para longe da cidade, para as estradas. Então todos os homens de Israel abandonaram as suas posições e se organizaram em Baal-Tamar, e a emboscada da coalizão israelita atacou de sua posição a oeste de Gibeá. 10.000 homens de elite, escolhidos de toda a coalizão de Israel, vieram violentamente contra Gibeá. Recrudesceu o combate, mas os outros não sabiam a desgraça que os aguardava. Yahvé derrotou Benjamim na presença de todo Israel, e naquele dia a coalizão israelita matou 25.100 benjamitas, todos hábeis soldados armados de espada. Então os benjamitas concluíram que estavam mesmo derrotados. Os israelitas bateram em retirada diante de Benjamim, porquanto tinham plena confiança na emboscada que haviam preparado perto de Gibeá. Os homens destacados para a emboscada avançaram depressa na direção de Gibeá, espalharam-se e mataram todas as pessoas da cidade. O exército israelita e os homens que estavam escondidos tinham combinado um sinal. Quando avistassem uma grande nuvem de fumaça subindo da cidade, os israelitas que estavam fora, no campo de batalha, deviam dar meia volta e atacar. Até aquele momento, os benjamitas já haviam matado cerca de 30 homens da coalizão israelita e começavam a comemorar. Certamente nós os venceremos, imaginaram eles, exatamente como nas batalhas anteriores. Mas o sinal, a coluna de fumaça, começou a elevar-se da cidade, e Benjamim, ao voltar-se, julgou que a cidade inteira estava se esvaindo em chamas para o céu. A coalizão israelita então deu meia volta e os benjamitas se assombraram ao compreender que a hora da sua desgraça havia chegado. Então partiram em fuga, desesperada, da presença dos demais filhos de Israel, na direção do deserto. Mas os perseguidores os alcançaram, e os que vinham da cidade os massacraram a todos, atacando-os pela retaguarda. Eles cercaram os soldados de Benjamim, perseguiram-nos sem tréguas e os aniquilaram até perto de Gibeá, no lado leste do nascente do sol. 18.000 dos melhores soldados
benjamitas tombaram mortos. Os sobreviventes viraram-lhe as costas e fugiram rumo ao deserto para o rochedo de Rimom. 5.000 homens foram mortos nas estradas. A coalizão israelita perseguiu o restante do exército benjamita e assim matou mais 2.000 soldados. Ao todo, 25.000 benjamitas foram mortos naquele dia, todos eles soldados hábeis e valentes. Entretanto, 600 homens retrocederam e fugiram para o deserto, na direção do rochedo de Rimom. Ali permaneceram escondidos por 4 meses. A coalizão israelita voltou aos benjamitas e passou ao fio da espada toda a população masculina da cidade, e até mesmo o gado, e tudo o que ali se achava. E também atearam fogo em todas as demais cidades benjamitas da região. Juízes capítulo 21. Então os homens da coalizão dos israelitas haviam feito em Mispá este juramento diante de Deus: ninguém dentre nós dará a sua filha em casamento a qualquer filho de Benjamim. O povo retornou a Betel e ficou ali na presença de Deus até a tarde. Eles choraram amargamente em voz alta e clamaram: ó Yahvé, Senhor Deus de Israel! Bradavam eles: por que nos aconteceu tamanha desgraça? Por que Israel perdeu uma de suas tribos? No dia seguinte, o povo se levantou ao raiar da alvorada e construiu um altar e ofereceu holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão ao Senhor. Depois, declararam diante dos filhos de Israel: qual dentre todas as tribos de Israel não compareceu à Assembleia do Eterno? Porque num juramento solene se tinha prometido que todo aquele que deixasse de se reunir diante de Yahvé em Mispá seria executado. Então os filhos de Israel muito se afligiram e prantearam por seus irmãos benjamitas e exclamavam: hoje uma tribo foi cortada de Israel. E se perguntavam: que faremos para encontrar esposas para os que se salvaram? Pois juramos a Yahvé que não lhes daríamos nossas filhas em matrimônio. Então eles se informaram indagando: quem dentre todas as tribos de Israel não compareceu diante de Yahvé em Mispá? E chegou-se à conclusão de que nenhuma pessoa de Jabes de Gileade tinha subido ao acampamento para a assembleia. Contaram-se todos os que tinham atendido a convocação e efetivamente ninguém viera de Jabes de Gileade. Então a comunidade enviou para lá 12.000 homens dos mais corajosos, com esta ordem expressa: ide e passai ao fio da espada todos os habitantes de Jabes de Gileade, inclusive as mulheres e crianças. Portanto, assim procedereis: matareis todos os homens e também toda mulher que já tiver se deitado com um homem, mas poupareis todas as virgens. E assim fizeram. Entre todos os habitantes da cidade de Jabes de Gileade foram encontradas 400 virgens, moças que nunca haviam conhecido sexualmente algum homem, e as levaram ao acampamento em Siló, nas terras de Canaã. Então todos concordaram em enviar mensageiros aos benjamitas, na região do rochedo de Ribom, com a missão de lhes comunicar uma proposta de paz. Aí os benjamitas voltaram e receberam aquelas 400 virgens de Jabes de Gileade. Contudo, não havia moças em número suficiente para todos os homens. Então os demais israelitas ficaram com pena dos irmãos benjamitas, porquanto pela vontade de Yahvé abriu-se uma lacuna entre o número exato das tribos de Israel. E os líderes da congregação israelita tomaram a seguinte decisão:
Considerando que estão mortas as mulheres de Benjamim, como conseguiremos esposas para os homens que restaram? Os benjamitas sobreviventes precisam ter herdeiros, para que uma tribo de Israel não desapareça completamente. Quanto a nós, não mais poderemos entregar-lhes nossas filhas em casamento, pois nós, filhos de Israel, fizemos este juramento: maldito seja todo aquele que der mulher a um benjamita. Contudo, há a tradicional festa anual do Senhor em Siló, ao norte de Betel, a leste da estrada que vai para Betel a Siquém, e ao sul de Lebona. Orientaram, portanto, os benjamitas: ide, emboscai-vos nas vinhas. Vigiareis, e logo que as filhas de Siló saírem para executarem suas danças, saireis das vinhas, e cada um de vós poderá apoderar-se de uma das moças de Siló, e em seguida partireis com elas para a terra de Benjamim. Se os pais ou irmãos delas chegarem até nós para se queixarem do ocorrido, dir-lhe-emos: conformai-vos, porque não podemos conseguir mulher para cada um na guerra, e vós não podíeis entregá-las a eles. Porquanto, nesse caso, teríeis sido culpados, mas agora sois inocentes. Assim agiram os benjamitas. Quando elas estavam dançando, cada homem tomou uma moça para si, a fim de fazer dela sua esposa. Depois partiram, retornando às suas heranças. Reconstruíram suas cidades e nelas se estabeleceram. Na mesma época, os demais filhos de Israel deixaram aquelas terras e voltaram cada qual à sua tribo e ao seu clã, cada um para o seu próprio território. Naqueles dias não havia rei em toda a terra de Israel, e cada pessoa fazia o que lhe parecia direito. Assim terminamos a leitura do livro dos Juízes, e amanhã iniciaremos e terminaremos também o livro de Ruth, que possui apenas 4 capítulos. Eu espero você então amanhã para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus te abençoe grandemente. Um abraço.